tentar falar hoje um pouco de como que eu tenho facilidade em matemática, de como que eu aprendi essa matéria e para muitos são considerada, né, um bicho de sete cabeças, algo possível de aprender. Vou estar passando algumas dicas, algumas orientações de uma forma de melhor aprender a matemática, que vai dar muito certo aí na hora de fazer o Enem esse ano e nos próximos que forem fazer. Então, no período de pandemia, a gente passou só com aulas online. Eu praticamente não fiz nada da escola, deixei para fazer no último dia e ficava só estudando matemática. Não decidi focar nela em interpretação de texto. Pois é uma matéria que eu sei que interpretar texto vai estar tanto em história, tanto em geografia, tanto em ciências geral, na matemática, em português. E a matemática eu vou ter que usar ela em física, vou ter que usar ela em química, raciocínio lógico eu vou ter que usar em todas as matérias. Então por isso que eu decidi mais focar nessa matéria. O que eu aprendi, né, nesse período foi que a gente, muitas vezes na escola, a gente acaba aprendendo a decorar aquela matéria. O professor acaba vendo, por conta do tempo, não tendo um tempo para explicar o porquê que a gente tem que fazer menos com menos a mais, o porquê do teorema de Pitágoras, o porquê das formas da equação da função do segundo grau, por exemplo, ou do primeiro grau, como a equação da reta, acaba não tendo tempo de explicar o porquê. E com esses porquês eles facilitaram demais, pois aí quando eu esqueço aquela matéria, aquela forma específica, na hora lá eu consigo lembrar, pois eu puxo na mente lá como que a pessoa fez para entender. Isso me ajudou bastante e até nas minhas conquistas que eu obtive durante esse período de quarentena. Então, para o Enem, com uma prova com 45 questões, o tempo é pouco, no Enem a gente sabe que a gente tem como falar que foca em matemática e redação. E graças a Deus no Enem, o dia 1 tem a redação e o dia 2 a matemática. Então se dá para você focar nas duas. No primeiro dia, focar na redação, que vale 1000 pontos, essa aí sempre vai valer 1000 pontos. E matemática vale 900 e pouco, 975, geralmente a nota máxima. As outras matérias são importantes, porém a nota máxima delas geralmente não passam de 900, vai ter 850, 800 e pouco. Então se você acertar em matemática um tanto, 30 por exemplo, e em ciência acertar 30, a nota de matemática vai ser maior do que a de ciências, por conta do TRI, que eu acredito que é a Maria Eduarda que vai falar. E quais são os assuntos mais importantes do Enem? O Enem das 45 questões, 35, 30 são só matemática básica. Aí você fala assim, beleza, mas eu não sei matemática básica. Então, porque quando a gente costuma ver essa parte da básica lá no sexto, sétimo, oitavo ano, e a gente acaba decorando muito e a gente não costuma reutilizar elas. A gente vai aprendendo coisas novas, não está em constante uso dessas ferramentas antigas. Então, das matérias que a gente costuma usar no Enem, que é muito importante, e até eu vou recomendar um canal que, embora eles tenham um curso pago, os vídeos antigos dele no YouTube são muito bons, eu assisti eles lá para aprender essa parte da matemática básica, que é o canal SOMI da Matemática, né? SOOMI, tudo junto. Tanto no YouTube, tanto no Instagram, eles têm um perfil bem legal para ensinar matemática para quem quer estudar para o Enem e quem quer estudar para Olimpíadas. O primeiro assunto que a gente mais, porque sem ele você não dá conta de fazer os outros, e que às vezes a gente tem pouca dificuldade nele, é fração. Às vezes a gente aprende lá, como que eu vou somar uma fração? Se o denominador é diferente, tira o mínimo múltiplo comum. Mas por que tira o mínimo múltiplo comum? E se o denominador for incógnita, for um x e for um y, como que eu vou fazer para somar elas? Se a gente decorou o mínimo múltiplo comum, a gente não sabe como a gente vai fazer para somar elas. Mas a ideia que a gente tem quando tem fração equivalente é que se eu tenho 1 meio, eu tenho 1 de 2. Se eu multiplico por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 2 de 4, que é sempre metade. Se eu multiplico por 2, 4 de 8. Então essa ideia de multiplicar pelo mesmo valor em cima e embaixo transforma a fração igual com números diferentes. Então quando eu tenho x e um y, eu vou multiplicar aqui por y, dá xy, e aqui por x, que dá yx, que é a mesma coisa. Então quando a gente aprende a usar o mínimo múltiplo comum, a gente não vai saber usar nessas situações. E nesse canal ele ensina na aula dele de fração, uma hora de fração. Mas lá vai ter bastante, vai ensinar soma, multiplicação, divisão e o porquê de cada coisa. Então eu recomendo muito assistir essa aula de fração deles. Depois de fração, a gente vem com a porcentagem. A porcentagem é praticamente fração. Se eu souber fração, a porcentagem que eu faço. Porcentagem a gente escreve em forma de fração. E depois, né, da porcentagem, né, fração, porcentagem, temos a matéria, um assunto que cai bastante no Enem. Vou falar logo dos 5 principais, que é
fração, porcentagem, regra de 3, estatística e razão e proporção e escala. São esses 6 principais assuntos que caem no Enem. E que se você dedica um mês fazendo bastante questões e assistindo uma aula e fazendo bastante questões, dá para você aprender ele nesse mês aí, no nosso próximo mês. Na matemática, diferente de muitas outras matérias, a gente não assistir aula, mas só assistir aula não vai adiantar. 10% do estudo da matemática é aula. Ou seja, você está na escola, você está assistindo aula no YouTube, 10% é aquela aula. 90% é você treinar com questão. Vai estar difícil no início? Vai. Mas se você desistir de olhar a resposta, não vai adiantar. Seu cérebro não fritou a cabeça, seu cérebro não está conseguindo resolver. Dizem que aprender é você colocar informação no cérebro, mas pelo contrário, é você conseguir retirar ela do seu cérebro. Você retirar e usar na questão. Então, é muito bom você estar fazendo questões. E um site que eu indico para questões de Enem e de Olimpíadas é o site wqd.questões.com. Lá você consegue entrar na parte do Enem, colocar matéria matemática, escrever o assunto e vai ter uma lista de todas as questões de matemática daquele assunto, daquela prova, para você estar resolvendo e estar praticando. Então tira o tempo do seu dia para fazer questões. Por exemplo, hoje não é quarta. Segunda que vem você assiste uma aula, por exemplo, de fração. Restando a semana, foca em fazer questões de fração do Enem. Tem que fazer questão, não tem jeito de fugir. É algo assim, muito difícil aprender matemática sem fazer bastante questões. Depois da fração, vai para porcentagem, regra de 3, estatística, razão e proporção e escala. Razão e proporção e escala a gente até vê na geografia. Então, se você domina essa parte, no Enem vai cobrar uma coisa de mapas, você vai ter mais essa nota garantida. Interpretação de texto, não tem jeito. Se você aprender como interpretar texto, para você interpretar texto, ter raciocínio lógico e fazer questão também. Ninguém te ensina. Interpreta o texto, você faz isso, aquilo, porque cada situação é diferente. Na matemática é assim, você entende o geral, você tem que entender o contexto, o porquê, porque independente do que ele aplicar, de como ele aplicar, se ele aplicar direto, se ele aplicar contextualizado, você sabe usar. Então, por isso que eu recomendo no Enem, você foca em matemática no segundo dia. Vai valer mais nota, você tira um tempo e faz as mais fáceis. Por que essas 35 questões geralmente é mais fácil? E por que ela dá mais nota? Porque como ele tem mais questões fáceis, e o Enem prioriza você saber as fáceis, não as difíceis, por isso que a nota aumenta. Além dessas 6 matérias, desses 6 assuntos, outros assuntos que caem também bastante, vai ser probabilidade, saber a chance de algo acontecer, combinatória, você contar o que acontece, naquele canal tem uma aula só disso aí, de probabilidade combinatória, depois vai atrás de questões para fazer. Geometria plana, principalmente entendeu a área do triângulo, como funciona o triângulo e o quadrado. Pois quando você tem um trapézio, você consegue dividir ele em triângulos e um quadrado, dá para você aplicar a área sem decorar a forma. Pode estar parecendo confuso eu falar agora, mas você só vai conseguir entender quando você pegar e colocar em prática. Tenta lá, você vai abrir uma aula hoje e tenta fazer questão. Vai fazendo isso até chegar lá no final de novembro, início de novembro, E principalmente agora, que também não tem como fugir, é os simulados. Você se auto-simular, você se colocar como se estivesse na prova. Pede pro seu irmão mais novo, pro seu pai, fica lá na frente vendo ele jogando lá no celular e você lá fazendo a prova. Tira lá no sábado, no domingo. Esse dia eu vou preparar para ele, vou simular como eu estivesse lá. Então você vai estar lá sozinho na sala, só você, sua prova, o tempo inteiro. E você vai vendo que com essa rotina de estudo, tirando um tempo de matemática, principalmente português e redação, você vai cada mês, cada semana vai evoluindo. E nos simulados você vai ver se você está evoluindo ou não. Depois de fazer o simulado, vai procurar a resolução. E com a resolução, se você viu um conceito que você não sabe, procura na internet. Hoje na internet tem praticamente tudo. Então é você tentar entender o porquê, tá procurando e fazer bastante questão. Então é isso, Essas são só recapitulando as matérias principais: fração, essa ordem: fração, porcentagem, estatística, razão, proporção, escala, regra de 3, geometria plana, espacial, questão da área da esfera, do cone, do cilindro, prisma, probabilidade combinatória. E se der tempo, equação e função de segundo grau. As demais, você pode usar a técnica de chute do Enem, que é aquela que geralmente 9 questões
são de cada alternativa, 9 letra A, 9 letra B, 9 letra C, 9 letra D, 9 letra E. No mínimo 7, no máximo 11. Então, se você fez a prova as mais várias e viu que você não marcou nenhuma letra D, ou marcou só 2, 3, sobrou umas 5, 7 questões difíceis, chuta tudo na letra E. Se você marcou pouco, porque provavelmente você vai acertar todas, porque o Enem não tem isso de colocar só uma letra, ele divide igualmente. Então, se você sabe essa técnica de chute, sabe resolver as fáceis, não precisa fazer as difíceis. Você vai estar perdendo tempo que você podia estar fazendo de outra matéria. Então é isso, então matemática é prática. Desse jeito eu consegui bastante conquistas na frente de pandemia, em várias Olimpíadas, como campeão de matemática, 2 ouros, na Olimpíada de Matemática do Estado, 2º lugar, medalha de ouro, entre outras que não convém falar, mas que se dedicando, e fé em Deus vai dar tudo certo. Valeu!